Quando nós passamos a identificar o desfecho que Deus ele fez nas nossas vidas, porque primeiro ele faz nas nossas vidas e depois faz através das nossas vidas. Nunca ele fará através de mim sem antes não fizer em mim. Não tem como acontecer. Por isso que muitas dificuldades que alguém encontra é porque sempre está olhando para a parte externa e não olha para si mesmo, para si próprio. O Senhor repreendeu pessoas até falando sobre alguém que discutia e via o argueiro no olho do irmão, e a pessoa notando o argueiro no olho do irmão, e o Senhor disse: olha, tu quer tirar o argueiro do olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Ora, a diferença de um argueiro para uma trave é bem significante, porque uma trave ocupa mais espaço, tem mais percepção, tem mais nitidez, e o argueiro é minúsculo, mas no olho parece ser uma coisa assim bem volumosa, né? Mas quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos que necessitados somos, que carentes somos, que dependemos de Deus, sem Ele nada somos, nada podemos fazer, e quando nós entendemos isso, a história da nossa vida passa a ser outra. Glória a Jesus. Quando nós entendemos essas verdades, mas quero estar com os irmãos no texto, no versículo, mas eu preciso alguns minutos passar para os irmãos o contexto desse texto, um pouco desse versículo, quando foi dito por João, o batizador, que é chamado por nós de João Batista, o Batista, porque ele era o batizador em águas no Rio Jordão. Mas eu preciso dizer para os irmãos que aqui a expressão foi de João, quando ele já, como precursor, que ele entendeu esta verdade de Jesus, alguém que veio para aplanar, para deixar espaço, para abrir ali o caminho, porque Deus, ele se utiliza de pessoas mesmo. Tudo no reino de Deus aqui na terra, Deus vai se utilizar de mim, de você, de cada um de nós. A própria Bíblia diz que os anjos até desejaram ser esses articuladores, ser esses seres que trabalhariam nesse sentido, mas não é assim. Os anjos, eles estão a serviço da igreja, mas quem executa a obra, o trabalho, sou eu e você, somos nós. Quando nos colocamos nas mãos do Senhor, nos dispomos a Ele. Então a história, ela vem com a seguinte condição: João, o precursor de Jesus, esse que veio antes, e ele chegou a dizer: eu não sou a luz, mas eu vim para testificar da luz, para falar desta luz. E a Bíblia vai contar para nós a história que João Batista, ele, na sua atividade de levar as pessoas a essa busca interior, porque ele pregava e disse: olha, vejam como vocês estão, analise a vida de vocês, arrependam-se dos pecados de vocês. E esta mensagem começou a alcançar corações, começou a alcançar vidas. E a Bíblia conta para nós a história que até os sacerdotes da época, eles começaram a se preocupar, porque a cidade estava ficando vazia, as sinagogas estavam ficando vazias, e procuraram saber onde estavam essas pessoas, onde estava esse povo, e identificaram que esse povo estava à margem do Jordão, ouvindo um pregador suadento, barulhento, um pregador que o aspecto dele era um aspecto assim meio trabalhoso de compreensão, de entendimento, porque ele estava ali no meio de um local árido, terra seca,
seca, ventos fortes, e se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, era vestido com uma pele de animal, de camelo. Então alguém que tinha um aspecto assim meio, que quando olhava para ele era assim um tanto diferente, e começaram a tentar identificar João, e João disse: não, eu não sou Elias. Ele tinha vindo do espírito de Elias, no sentido de trazer uma mensagem agora, porque havia passado um período na história do povo hebreu de que o Senhor não falara, o Senhor não tinha entregue mais nenhuma mensagem. É o chamado, o período interbíblico, o silêncio de Deus. Mas quando o Senhor, ele novamente agora chegou o período que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, o Senhor agora começa a levar uma mensagem para resgatar as pessoas, para trazê-las para perto, porque o maior desejo do coração de Deus é que as pessoas estejam perto dele, porque ele tem o melhor para cada um de nós. Ele cuida de nós como ninguém consegue cuidar. Glória a Deus. Mas a situação foi esta, e toda aquela movimentação em torno de João. Esse João não é o mesmo João que escreveu o Evangelho, não é o mesmo João que escreveu as cartas, não é o mesmo João do Apocalipse. Esse João é o João Batista, que foi tirado a sua cabeça depois que ele foi preso. Mas aí, deixa eu voltar, só para dizer para você quem é esse João, que às vezes alguém pensa que é o João evangelista. Ali era outro João, que foi o apóstolo do amor, chamado assim, mas João está pregando e batizando. Agora chegou a hora em que Cristo se manifestaria ao mundo de forma explícita, clara, a todas as pessoas. Porque até então Jesus, até os seus 30 anos de idade, ele fica de uma certa forma detido, retido, quieto. Na história dele, quando antes dos 30 anos e do batismo que ocorre, só vemos ele praticamente na manjedoura, na apresentação que Simeão faz a respeito dele, e depois com 12 anos no templo, entre os mestres, e depois daí ninguém vê, ninguém tem, ninguém mostra, ninguém fala. Mas teve história não está posta, porque Jesus nesse tempo, até os seus 30 anos, estava na atividade braçal, trabalhando, executando. Por isso que a Bíblia, como ela é verdadeira, ele é chamado de o carpinteiro de Nazaré. Então ele estava na carpintaria. Não é, a Bíblia não conta lorota, a Bíblia não conta carochinha, não conta história de Branca de Neve e os 7 anões, de chapéuzinho vermelho e o lobo mau. A Bíblia não conta essas histórias. Aleluia. A Bíblia conta o que é verdade. A Bíblia é verdadeira, é a palavra de Deus. Então Jesus, ele estava ali nessa reclusão, no sentido, aguardando o momento, porque não se engane, para Deus tudo tem a hora e o momento certo para acontecer. Nós aqui ficamos naquele dilema, naquela tensão, naquela preocupação do imediatismo que tem no nosso coração, porque muitas vezes nós somos iguais à questão dos micro-ondas, que quer que esquente ali na mesma hora já para comer. Mas Deus, ele nem tarda e nem se adianta. Tem quem diga por aí que Deus tarda, mas não falha, e não é assim. Deus nem tarda, nem falha, nem se adianta. Ele chega na hora certa, no momento exato, aleluia, para cumprir aquilo que é a vontade e o plano dele. Bendito seja Deus. Chego já no versículo. Mas João, de repente agora batizando pessoas comuns, iguais a ele, e de repente chega Jesus entre a multidão. Glória. Agora o cenário é outro. Oh, glória. Aleluia. Agora a história é outra. Agora a atitude de João tem que ser outra. Porque quando Jesus se aproxima, ele que disse: João, eis aí o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo, antes ele dizia para as pessoas: olha, raças de víboras, vocês que não se conformam com o som de vocês que querem tirar vantagem em cima das outras pessoas, vocês que são egoístas. Era isso que João dizia nas suas expressões. Pastor, eu não li essa palavra nessa parte de João, não. É a forma de expressão, o que se deduz, essas questões, essas falas que nós fazemos, é porque é o contexto, é o que está muitas vezes, vamos dizer assim, implícito, está dentro do assunto. E João dizia: vocês não têm conduta fiável, adequada, vocês se comportam mal. Era o que João estava dizendo. Mas quando Jesus chega, a história é outra. Ele diz: olha, está aqui entre nós aquele que fez todas as coisas, tudo foi feito por ele, nada do que foi feito se fez se ele não tivesse feito. Ele é Senhor, ele é a luz que veio para iluminar todo homem, ele veio para dissipar as trevas, aleluia, e trazer a luz para a humanidade sobre a terra. E disse também: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima. Interessante que eles não tinham assim aquele conhecimento bem chegado um do outro, embora fossem até da parentela. É igual aqui no Açude dos Pinheiros. Quem é que não é parente de um do outro aqui? Quem é? Não tem. Aqui é sangue nas veias, é um parente por causa, é uma primaiada, né? É uma primaiada, é sobrinho daqui, é tio dali. Quando não é tio mesmo completamente, é tio porque casou com a tia, porque a gente faz isso ainda hoje, né? O camarada casou com a tia e agora eu chamo o camarada também de tio, e também vice-versa. Então entrelaçou, as raízes estão assim e ninguém mexe, porque quando mexe a tia vem por lá, mexe bem ali, aí as raízes estão todas assim entrelaçadas, e é desse jeito. E João, com a pessoa de Jesus, eles tinham esse parentesco, só que não havia aquela familiaridade, aquela aproximação chegada, e na verdade, de fato, nem teve, não deu tempo, porque agora Jesus chega e diz: olha, João, me batize. E João disse: não, mestre, eu é que careço de ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim e me pede para que eu lhe batize. E João sabia, e ele disse: eu não sou digno nem de desatar as tuas alpargas, as tuas sandálias, não sou digno disso. Aí Jesus fala para ele: olha, mas me batize para que toda a escritura se cumpra. E já tinha sido dito a João que aquele a quem ele batizasse fosse visto o Espírito Santo descer sobre ele. Este era o Cordeiro, era o Filho de Deus, era o Senhor, era o Cristo, era o Messias, era o prometido, era o Emanuel, Deus conosco, era o Filho que estava pregado, anunciado lá no livro do profeta Isaías, quando disse: um filho se nos deu, ele veio para estar entre nós, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia! E João sabia, João Batista, ele sabia desta história, quando ele viu que o céu se abriu e a minha trindade se uniu, Jesus nas águas, o Espírito descendo e o Pai falando lá no alto, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me contento, em quem me alegro, em quem me satisfaço, em quem me sinto bem. Esse é o meu Filho, aleluia, que foi enviado para o resgate da humanidade. Ocorrendo isso, João, que tinha agora já muitos seguidores, discípulos, João era um mestre para esse povo, era um mestre. João Batista era um mestre, e ele tinha discípulos. Nem todos, inclusive, seguiram depois a Jesus.
aproximadamente, um dos que seguiu aproximadamente foi André, mas até então, não vou chegar na história do André, vou deixar ela quieta, mas eu vou dizer que agora começou a ter uma alteração nas coisas. Antes João era o ponto alto, antes João era um destaque, antes João era a pessoa que todos afluíam, que todos iam lá para ouvir o que ele pregava, para levar uma pergunta, para João dizer, não, faça assim, assim, se comporte dessa maneira, e todos procuravam João Batista, e João tinha essa palavra. Quando passava alguém, como os líderes da época, que tinha uma vida assim, toda atrapalhada, ele dizia, ei, vocês estão pensando que o machado não está posto na raiz? O machado está colocado na raiz, já o julgamento vem, já a justiça vem. João dizia essas coisas, e quando agora Jesus, ele depois do batismo, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto, e lá ele foi tentado 40 dias, 40 noites. Aleluia. Segundo a Bíblia, a gente entende que ele nesse tempo não comeu, não bebeu, e ao término, já aproximando a conclusão dos 40 dias, o diabo chega para ele e diz, ei, se tu és, esse se, essa preposição, ela é de dúvida, se tu és, querendo colocar, sabe, às vezes o adversário não quer fazer isso com a gente, se tu é crente, se tu é servo de Deus, se tu é, e quer colocar o camarada assim no estreito, no acuado, e aí ele diz, se tu és o filho de Deus, ele sabia que Jesus estava com fome, e se transforma estas pedras em pães e come. Jesus disse, pois é, nem só de pão. Olha a fala, a qualidade, a forma de expressão. Jesus diz, nem só de pão. Quando ele diz nem só de pão, porque o pão também é necessário, mas ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Aleluia. E ali o adversário insiste, mas o Senhor se mantém, porque ele não desiste de derrubar, ele não desiste de envergonhar, ele não desiste de tentar entristecer. Mas eu quero só lhe lembrar, o adversário se levanta, mas ele cai, ele investe, mas ele perde, ele insiste, mas ele é derrotado. Mesmo que alguma luta eu faça, eu passe, mas Deus está com a sua mão sobre a minha vida, me guardando e me ajudando a caminhar. Aleluia. Então começou agora uma discussão entre os discípulos e os seguidores de João e de Jesus, porque agora as multidões iam para o Senhor, porque por onde ele passava, os coxos andavam, os surdos ouviam, aleluia, os mudos falavam, o morto era ressuscitado, revivia, os corações eram alcançados, chegavam pessoas com as suas vidas em frangalho, arrebentado, sem nenhuma perspectiva, mas ele chegava e mudava a história da vida dessas pessoas. Chegavam pessoas que traziam filhos, família, alguém possesso, alguém com uma enfermidade incurável, mas quando Jesus, ele entregava, liberava a palavra dele, algo glorioso acontecia. Deixa eu lhe dizer, nesta manhã Deus está liberando a sua palavra sobre as nossas vidas. Aleluia. Aguce os seus ouvidos e deixe a sua atenção focada, porque tem coisa maravilhosa para acontecer nesta manhã, nesse lugar, esse dia, esta manhã. Ela pode ser um divisor de águas na sua vida, pode ser um dia completamente especial na história da sua vida desse dia. Vai depender de você. Mas aí começou a ter essa discussão, e chegavam para João. Não era Jesus que estava no páreo, no sentido discutindo, ele era o alvo da discussão, as pessoas comentando, mas olha, agora está todo mundo indo. Vocês lembram que teve uma das histórias que
passaram 3 dias com Jesus. Foi depois desse episódio, mas foi um dos episódios. Passaram 3 dias sobre umas montanhas, e a Bíblia diz que o povo já com fome, cansado, e chegou um dos discípulos para Jesus e deu uma sugestão: Senhor, libera logo esse povo enquanto tem hora, pode ser que eles encontrem algum lugar aberto pelo caminho para eles comer. Esse povo está desfalecendo de fome. Aí Jesus disse: não, faça o seguinte, deixa o povo aí, dê vocês mesmos de comer a eles. Ele disse: Senhor, mas se tivesse 200 denários, ainda não tinha como comprar, e nem tinha onde. Como é que ia comprar 200 denários de pão, que seriam assim, uma infinidade de pães que tinha que ser comprado? Qual era a padaria ali perto que ia ter esses pães todos para vender na mesma hora? Quem quer comprar uma quantidade de pão para um evento, para uma festa, tem que ir antes na padaria e dizer: eu estou encomendando aqui, porque não é regra fazer, é uma quantidade absurda dessas de pães. Aí a pessoa fala: quero que você faça para amanhã de manhã. Você encomenda, tem lugar que você já tem que pagar a metade, porque se o cara desistir da compra, pelo menos a metade o padeiro já botou no bolso, ele não devolve mais, porque aprontou a massa, gastou com o trabalhador, gastou com energia, gastou com material, teve tempo. Aí se a pessoa desistir, perdeu aqueles 50%, né? E quando vai buscar o pão, aí paga os outros 50%. Aí Jesus disse: dê vocês mesmos de comer. E eles disseram: mas Senhor, não tem nem aonde comprar e nem tem com que. Se tivesse aqui 200 denários, que eram 200 dias de trabalho, um denário era um dia de trabalho, mesmo assim ia conseguir alimentar esse povo. E daqui a pouco chega apresentando a Jesus um moço e diz: ó, tá aqui, tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes. O camarada ainda pergunta: e o que significa isso para poder alimentar toda essa multidão? Ah, irmão, um pouquinho só não tem tanto valor enquanto não chega nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E quando chega da mão dele, a coisa é mirrada, é pequena, é sem empréstimo, é raquítico, não tem perspectiva. Agora, quando chega nas mãos do Senhor, a história muda completamente. Isso não se refere só a material, se refere à nossa vida, se refere a mim, se refere a você. A minha vida, ela fora das mãos de Deus, ela é um caco, ela não vale nada. Mas a minha e a sua vida nas mãos do Senhor. Aleluia. A história é outra. Alguém vai olhar e vai dizer: é ela mesma, deixa eu ver se é ele, se é ela. Meu Deus, quem era ele, quem era ela? Meu Senhor, foi afugentado da cidade, saiu do lugar, precisou manter-se de costas para ninguém nem ver a cara. Não, mas o que foi que houve? Foi as mãos do Senhor que operou, foi o poder do Espírito Santo que realizou, foi o Senhor quem mudou o quadro, a história, porque quando chega nas mãos dele, a história muda, uma novidade de vida chega e nós passamos a desfrutar. Passamos a desfrutar de coisas que às vezes nem nós mesmos entendemos, mas faz que nem aquele hino: eu prefiro confiar sem entender. Porque se é Deus que está mandando, se é Deus que está fazendo, se é Deus que está agindo, deixa nas mãos dele que vai dar certo. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar devidamente. Então a discussão aconteceu, aí chegou aos ouvidos mais fortemente de João Batista. Ele tinha esse entendimento a respeito do Cristo, a respeito do Mestre, do Messias. Ele sabia, ele conhecia os relatos, os textos a respeito do que estava proposto sobre Cristo. Aí ele disse: olha, acaba com essa discussão. Estou parafraseando, né? Deixa essa história para lá, não te mete nesse assunto, porque vocês não estão sabendo ainda o que é essa realidade aqui que está acontecendo. Porque na verdade, João disse, na verdade importa.
Importa, é necessário, vai ter que ser assim, é dessa maneira mesmo, é como está pronto, é como está prescrito, é como está preparado, é como já está, pelo Senhor, dirigido. Ele é moto da história. E João disse: importa que ele cresça. É necessário, o texto que nós lemos, ou o versículo que foi lido, o capítulo 3, o versículo 30, é exatamente João dizendo: ele tem que crescer, ele vai crescer, ele é o Senhor, eu sou o servo, ele é o Criador, eu sou a criatura, ele é grande, eu sou pequeno, ele é forte, eu sou fraco. Ele vai crescer. Crescer na perspectiva do tempo, crescer no sentido de afluência de pessoas, número de seguidores, discípulos, a formação dos seus apóstolos, nesse aspecto de ser conhecido em toda a região da Galileia, em toda a Judéia. Ele ficou dentro das suas cercanias, porque era esse o ponto, era o propósito, era nessa condição. Aí depois é que a igreja faria o que ela tem feito, e por causa do que a igreja tem feito, nós estamos aqui, porque o Senhor, quando falava com os discípulos, quando orientava eles que haveria ações lá na frente, mas agora, no momento, até quando ele manda dentro da casa de Jerusalém, ou nas cercanias da Judéia, ele disse: olha, não fale com outras pessoas de outras linhagens, é para os perdidos da casa de Israel, fica só por aqui, fala só por aqui. E chegaria o tempo, porque a promessa já estava lá no começo da história, quando Deus, ele fala da palavra, e quando ele chama o homem Abraão, o patriarca Abraão, quando ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, as nações conhecerão o nome do Senhor, elas se prostrarão, crerão nele, irão confiar nele, dependerão dele e servirão a ele. Glória, aleluia. E aqui João disse: importa que ele cresça e eu diminua. Olha a compreensão de João, porque daqui a pouco João é preso. E não demorou muito, depois de João ter sido preso, ele até manda alguém lá, porque ainda estava assim as coisas acontecendo, uma certa resistência. Aí João diz assim: vai lá e pergunta se ele é o Messias. Aí vem um discípulo, e Jesus foi interpelado e perguntado, dizendo: tu és o Cristo, o Messias, o prometido? João manda te perguntar. Aí ele diz: pois é, diga a ele que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, aleluia, os paralíticos estão andando, e o reino de Deus está sendo anunciado. Diga lá para ele. Jesus não mandou dizer apenas uma palavra fechada, dizendo: sim, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Não, diga a ele o que está acontecendo. Há uma graça a partir da pessoa de Cristo, uma graça foi colocada sobre a humanidade. Por isso que os anjos, quando Jesus nasceu, eles cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E o nome do Senhor começou agora a ser, aleluia, levado por todos os lugares. E na perspectiva deles, para aquele tempo, era necessário que Jesus crescesse. Ele cresceu em conhecimento das pessoas, em destaque, as pessoas procuravam ele. Todos nós conhecemos toda a história, toda a situação. Mas pastor, irmão, foi isso aí, e agora? Como é que Jesus, como é que eu vou pegar esse versículo e dizer para mim mesmo que ele cresça e eu diminuo? Tem que contextualizar, né? Tem que trazer para o dia de hoje, porque eu já sei, você já sabe, que Jesus recebeu um nome por causa da sua obediência, recebeu um nome que está acima de todo nome. Foi dado a ele, e ele mesmo disse: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra.
E o nome que foi dado a ele foi para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas sabe de uma coisa? Deus, Jesus, o Espírito Santo crescer no sentido literal, isso não tem como acontecer. Porque é assim, ó, a glória que Deus tem, que é inerente a Ele, se alguém viver 120 anos ou mais, e na sua vida nunca tiver aberto a sua boca para dar glória a Deus, não alterou nem para mais nem para menos a glória que Deus tem em absolutamente nada. Ele se mantém com a mesma glória que Ele tem, que Ele é como Senhor nos céus e também na terra. Essa questão agora está dizendo respeito a cada um de nós, para que Ele cresça na nossa vida. A primeira coisa que precisa acontecer para que Ele cresça na minha vida é ter entendimento a respeito de quem Ele é. Quem Ele é. Quando eu compreendo, eu digo muitas vezes que nós somos aquilo que nós entendemos. Se eu não entendo, pelo menos um pouquinho, pelo menos uma coisinha, como é que eu vivo algo, pratico algo, esboço algo que eu não entendo? Quando a gente está na sala de aula, o professor diz assim: ei, presta atenção, é equação de primeiro grau, é o tipo mais simples de equação. Não, vamos só trabalhar as operações, vamos só trabalhar soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas presta atenção, na ordem da soma não importa a posição dos fatores. A ordem dos fatores não altera o produto. Você tanto pode somar tendo 150 em cima e 15 embaixo, como 15 em cima e 150 embaixo. Quando você somar, vai dar 165. Mas para me entender isso, eu tenho que prestar atenção. Então, somente vamos trabalhar só as somas. Não, para fazer a multiplicação, eu também preciso ter esse cuidado. Geralmente, o número menor multiplica o número maior. Então eu faço aquele x perto, boto o número maior em cima, o x, né, da multiplicação aqui embaixo, o número menor aqui. Às vezes eu não sei ainda multiplicar por dois fatores, eu multiplico só por um fator. Por exemplo, eu vou multiplicar 20 por 2. Aí eu começo, 20, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2, 4. Aí quando eu boto o resultado, então 2 vezes 20 é 40. Pronto, multipliquei. Mas se eu não prestar atenção, eu vou me atrapalhar. 2 vezes 0, quanto será que vai dar? Você pode multiplicar o 0 por 1 milhão de vezes, ele vai terminar dando 0. Você não multiplica 0, não dá resultado. Por isso que quando alguém quer xingar outro, diz: rapaz, você é um 0 à esquerda. Está dizendo que a pessoa não é nada. Você não será esquerda, não dá nada, você não dá nada. Então tem que prestar atenção. Então a primeira coisa para que Jesus cresça na minha vida, eu tenho que entender quem Ele é. Não precisa você responder. Quem é Jesus para você? Eu posso lhe dizer a princípio que Jesus, Ele é Deus, que resolveu, por causa da graça que deveria ser revelada. Graça é o favor de Deus para a humanidade, sem ninguém merecer. Sabe quem merece a salvação? Tenho que entender isso. Ninguém merece. Nós somos salvos por causa da morte e ressurreição de Jesus, porque Ele nos ama. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele resolveu dar a vida dele por mim.
Então eu preciso entender quem é Jesus, que veio, ele já existia lá no céu, ele não passou a existir, é a partir de Maria. Até Maria, uma grande serva, só existiu na história porque foi permitido pelo Senhor, porque antes de Maria, antes de Adão, antes de Abraão, antes de Isaac, antes de Jacó, antes de José, ele já existia lá no céu. E aí o que foi que aconteceu? Deus, para salvar a nós, ele envia Jesus e faz com que ele seja gerado no ventre de Maria, por causa da ação do Espírito Santo. Foi Deus que gerou Jesus no ventre de Maria. Na linguagem mais comum, para quem é bem novo, não utiliza nem a palavra útero, ventre, não, na barriga. Porque uma criança, quando chega a mamãe, tem uma criança, aonde que ela diz? Na barriga. Porque não sabe definir, distinguir, né, que barriga tem a parte visceral, né? Tem todos, aquela situação todinha na barriga. A criança é o local de depósito para o nascimento, para toda essa geração. Os adultos sabem que é o útero, mas a maioria das crianças, e não são todas, porque hoje não tem mais uma meninada muito boba não, sabe? Na nossa época de criança, de garoto de 5, 6, 7 anos, para nós, na nossa época, nós ainda acreditávamos que uma cegonha chegava e deixava as crianças na janela, e a mãe ia lá e pegava aquela criança. Hoje, os jovens, os pré-adolescentes, já sabem que é gerado no ventre, na barriga da mãe, e chega o dia de nascer, e vai na maternidade, vai no hospital, e vai na parteira, e vai no lugar, aí nasce aquela criança, e aí aquela criança vai ser toda acarinhada, e às vezes o que já está na história fica até meio enciumado, né? Porque os outros também ficam dizendo, tu perdeu o lugar. Ficou no canto, e nem fica no canto. Pai e mãe não deixa filho no canto, porque pai e mãe tem os filhos no coração. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, todos estão no coração e são motivo de amor desse pai e dessa mãe. Mas voltando aqui para a história, dizendo para você, Jesus, ele cresce na nossa vida quando nós entendemos quem ele é. Além de ser o Senhor que veio, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo para o nosso dia a dia, principalmente para os jovens, eu digo, porque nós estamos vivendo uma época de muita luta na questão de confidentes, de amizades, de aproximações, de envolvimentos. Isso tem a ver com a área tecnológica, tem a ver com o uso das redes sociais. Eu não sou contra as redes sociais, sou a favor dela, com o controle que se deve ter, mas hoje tem as influências são grandes, e alguns até adultos são apanhados, não vou citar, mas eu já tive que lutar situações de pessoas adultas que ficaram assim desnorteadas, perderam a cabeça para tomar uma decisão translocada, no final gerou uma consequência tão grande que para voltar foi preciso chegar trazido quase como escolta para não ser eliminado por causa de WhatsApp, porque não teve cuidado. Então eu preciso saber que eu tenho um amigo de todas as horas, que é Jesus, e saber que esse amigo, ele é fiel e é verdadeiro. Ele não faz, ele não pratica, ele não utiliza de vantagem para querer lhe manipular, para querer deixar você na saia justa, no aperto, no imprensado, para te envergonhar, para entristecer. Pelo contrário, ele é o amigo que te pega pela mão e te ajuda na hora mais densa, na hora mais trabalhosa, na hora que ninguém dá nada por ti e que não quer mais conversa contigo. Ele é o amigo leal, fiel, verdadeiro, e ele cresce na sua vida, na minha vida, quando eu entendo que ele é o amigo de todas as horas. Ele cresce, não é a estatura, não é a glória, mas ele cresce na minha condição de entendimento, de conhecimento a respeito dele e como nele eu posso confiar.